Bom dia a todos e todas. É um prazer vê-los novamente na sessão da Câmara. Hoje trago como proposta, uma proposta na área da educação e outra proposta na área da infraestrutura urbana, de organização da cidade. Vou começar falando pela organização da cidade, tendo em vista que é a semana do Dia das Mulheres. Lembrando que Dia das Mulheres não deveria ser só um dia, deveria ser todos os anos, quando a gente pensa em igualdade, né? É uma luta que deve ser constante, não é uma luta de um dia ou de uma semana só. Mas tendo em vista a visibilidade da Semana da Mulher, a gente sempre propõe também ideias que caminham nesse sentido. Algumas mais urgenciais, outras que são mais detalhadas, mas que eu creio que certamente as mulheres gostariam de ter essa igualdade em todos os pontos de vista da cidade. Caminhando pela cidade, nós percebemos o seguinte: 99% dos nomes das ruas, de prédios públicos, de logradouros, são nomes masculinos. Dificilmente você encontra pela cidade, não só em Teixeira, mas no Brasil como um todo, nomes de mulheres em ruas, prédios públicos, órgãos públicos, enfim, logradouros públicos. Nós apresentamos hoje um projeto de lei em que obrigatoriamente deve ocorrer a alternância entre nomes femininos e masculinos em ruas, logradouros, praças, prédios públicos, para que assim haja uma igualdade entre homens e mulheres. É um detalhe? Né? Eu estou falando de organização da cidade, eu estou falando em visibilidade das ruas, mas é um detalhe que eu creio justo. Justo para que tanto homens e mulheres tenham os mesmos direitos e tenham igualdade quando caminhem pela cidade e se sintam também homenageados, tendo seus nomes em ruas, prédios públicos, etc. Então fica aqui o registro da nossa luta para que haja a igualdade entre homens e mulheres, tanto nas questões mais urgenciais, quanto nas questões mais detalhadas, nas questões menos visíveis, como o caso das ruas. Pensando na área da educação, e aí eu faço uma menção a Valci, que eu sei que é um batalhador dessa causa, e aí quero dizer a você que me inspira em você em muitas dessas lutas e gostaria de contribuir para algumas das suas propostas que você já tinha colocado previamente. Antes do carnaval nós colocamos o Plano Municipal de Leitura e Literatura, né? Que seja um plano municipal outorgado e que seja permanente. E dentro desse plano municipal, que a cidade tenha uma vez por ano a Feira do Livro, trazendo tanto os literatos da cidade quanto os literatos de fora, que a cidade tenha em quase todos os bairros bibliotecas comunitárias, e aí vai muito naquela tua luta pela leitura, do incentivo da leitura, e que o município consiga criar também mediadores de leitura, pessoas que possam caminhar pelos bairros para contar histórias, para leitura de livros e debates. Então, a minha luta é tua luta também, você pode ter certeza, e que a gente puder caminhar juntos, para que a leitura e a literatura do município possa prosperar, você pode contar comigo. Então, que esse plano municipal seja em tua homenagem também, eu conto com o teu apoio. Eu posso? Sim. Agradeço suas palavras, agradeço suas deferências, Jonathan, e realmente nós precisamos abraçar. Eu volto a falar a questão da biblioteca, porque realmente é uma penúria, e eu quero parabenizar a você por esse projeto, que você destaca leitura e literatura, e não adianta não, tá? A nossa salvação caminha pela leitura, pelo conhecimento. Não tem outra salvação se não for via conhecimento, via leitura e escrita. Obrigado. Nós temos um problema na sociedade, que a gente só se incomoda com o outro quando ele nos atinge de algum modo. Quando a criança se torna um adolescente, se torna um adulto, te assalta, te sequestra. Não estou dizendo que todos acontecem isso, com aqueles que acontecem isso. Aí eu me preocupo, eu falo em segurança pública, eu falo em prender, eu falo em bater. Agora, quando ele era criança, quem foi que se preocupou em dar um livro para ele? Ou em melhores condições de vida para que ele não chegasse a assaltar lá na frente, a sequestrar, a furtar, a roubar, né? Então, quando a gente pensa em leitura, não é só o ato de leitura, mas você previne segurança pública, você previne educação, você previne assistência social e ajuda o município nessas demandas. Então, por isso que a gente caminha nessa luta. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima sessão. Obrigado.